E nos próximos capítulos da novela Renascer, Tião será agredido novamente por Masao, e o peão furioso decidirá se vingar de Masao e Egídio. O marido de Joana irá até José Inocêncio e diz: "Eu vim aqui para falar com o senhor e pedir a tua ajuda para acabar de uma vez por todas com aquele coronelzinho e o seu capanga, o Masao." O fazendeiro fica espantado e pergunta: "E eu posso saber o porquê de toda essa raiva?" Tião pensa um pouco e responde: "Eu sou um homem de paz, mas aqueles dois já me humilharam demais e por 2 vezes me deram uma surra, e certas coisas um homem não pode ficar calado." José Inocêncio então dará algo para Tião e promete ajudar ele. Egídio e Masao terão o maior susto de suas vidas, e cada um receberá um castigo pior que o outro. Já Joana, ao saber do que tinha acontecido com Tião, ela ficará transtornada. E enquanto conversa com Yolanda, a ex-mulher de Egídio deixará escapar. "O Egídio não tem jeito aquele ali. Às vezes eu fico pensando que ele é o próprio coisa ruim." Joana encara a dona patroa e curiosa pergunta: "Mas por que a senhora está dizendo isso?" Yolanda, receosa, fala do maior segredo de Egídio e Masao. Joana, ao escutar, arregala os olhos e diz: "Mas se a senhora sabia disso esse tempo todo, por que foi que você não disse isso antes?" A ex-mulher de Egídio fala: "Mas como? O Egídio ainda é meu marido e eu não podia ir contra ele dessa forma." A mulher de Tião pressiona Yolanda para contar tudo, e ao escutar, Joana arregala os olhos e pergunta onde estão as provas. Yolanda então promete ajudar Joana a desmascarar o marido. Egídio e Masao terão seus maiores segredos revelados, e Tião terá finalmente a sua vingança. Mas antes de continuar, me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E digam também se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando Tião for abordado novamente por Masao. O capanga de Egídio, junto de outros capangas, correrão atrás de Tião. O peão, ao se encontrar encurralado, encara Masao e pergunta: "O que vocês querem de mim de novo? Eu não fiz nada contra vocês. Eu sou um homem de paz." Masao e os outros capangas riem. Tião fica assustado e o capanga de Egídio diz: "Você vai levar uma lição por ter traído o patrão depois de toda a ajuda que ele te deu." Masao se aproxima de Tião e o agarra forte. Sem conseguir se soltar, Tião grita, mas ninguém escuta o peão. O capanga de Egídio joga o marido de Joana no chão e todos começam a espancar Tião, o deixando gravemente ferido. Tião, ainda no chão, olha para Masao e pergunta: "Por quê? Por que toda essa maldade? Eu nunca fiz mal para ninguém." Masao ri, tira sua arma e fala: "E eu garanto que essa foi a segunda de muitas. Enquanto você ajudar aqueles Inocêncio, nós não vamos te deixar em paz." Tião chora e todos ao redor, ao ver, começam a dar gargalhadas. E depois de deixar o marido de Joana no chão, Masao e seus capangas saem. E Tião sozinho fala: "Eu vou me vingar. Eu vou fazer cada um pagar, nem que seja a última coisa que eu faça." Instantes depois, Buba e Augusto passam por ali. Buba, ao ver de longe um homem no chão, olha para Augusto e diz: "Augusto, mas aquilo ali é um homem deitado. O que será que aconteceu com ele?" José Augusto olha para onde Buba tinha apontado e fala: "É sim, Buba.
É um homem e eu acho que sei quem ele é. Buba, nervosa, fala. Pois então cuida, nós temos que ajudar ele. Ele parece muito ferido. Tião se levanta e Augusto se aproxima e pergunta: Tião, o que foi que aconteceu com você? Me diga, quem foi que te deixou nesse estado? Tião, com sangue nos olhos, pensa: é melhor não contar isso pra ninguém, até porque o que eu tenho intenção de fazer é melhor que ninguém saiba. Buba, vendo o peão calado, pergunta: nos diga, Tião, o que foi que aconteceu? Você precisa deixar que o Augusto te examine. Tião recusa e diz: eu agradeço a preocupação de vocês, mas não carece não. Isso aqui não foi nada. Agora, se vocês me derem licença, eu preciso ir. Augusto e Buba vê Tião se afastando e Buba, confusa, fala: muito estranha essa conversa, Guto. Eu tenho pra mim que aconteceu alguma coisa, mas por algum motivo ele não nos quis contar. José Augusto acena com a cabeça e diz: eu também pensei a mesma coisa, mas se ele não quis contar, não tem nada que nós possamos fazer. Os dois voltam para a fazenda de José Inocêncio. E o fazendeiro, ao ver Buba assustada, pergunta: mas aconteceu alguma coisa? Ou vocês saíram daqui para dar uma volta e a Buba me volta assustada desse jeito? Buba, ainda assustada, responde: foi nada não, seu José Inocêncio. Foi que nós encontramos um homem ferido e isso me causou um pouco de medo. José Inocêncio, ao escutar, encara a moça e, curioso, pergunta: mas me conte essa história direito. Me contem exatamente o que aconteceu e quem foi que vocês encontraram ferido. E antes que Buba respondesse, Augusto a interrompe e diz: foi o Tião, pai. Nós o encontramos ferido, como se tivesse levado uma surra. José Inocêncio, surpreso, pergunta: o Tião Galinha? Foi ele mesmo? José Augusto confirma. E Inocêncio, curioso, pergunta: e quem foi que fez isso com aquele pobre infeliz? Augusto responde: isso eu já não sei. Isso porque o Tião disse de pés juntos que não tinha acontecido nada. Mas era só olhar pra ele pra ver que o pobre tinha acabado de levar uma bela de uma surra. José Inocêncio, ao escutar tudo, fica mais curioso ainda e se pergunta: o que será que deve ter acontecido? Buba e Augusto dizem que não fazem ideia e os dois entram deixando o fazendeiro sozinho. Momentos depois, José Inocêncio manda chamar Damião e o jagunço, ao chegar, olha para o patrão e pergunta: o patrão mandou chamar? Por acaso aconteceu alguma coisa? O fazendeiro o encara e diz: eu ainda não sei, mas preciso que você me traga aqui o Tião. Damião, ao escutar, fica curioso e pergunta: o Tião Galinha? Mas me desculpe a pergunta, mas o que o senhor quer com ele? José Inocêncio então explica tudo o que tinha acontecido com Tião ao jagunço. Damião ouve tudo e diz: eu entendi. Você acha que aquele filhote de pica-pau tá por trás dessa covardia que fizeram com Tião? O fazendeiro confirma e Damião continua falando: o patrão pode deixar, que eu vou trazer ele aqui hoje mesmo. Damião vai atrás de Tião e ao encontrar fala: o patrão tá precisando falar com você. O marido de Joana, desconfiado, pergunta: e o que o teu patrão tá querendo comigo? Eu posso saber? Damião responde: isso aí é ele que vai te falar. Eu vim aqui só para te buscar.
mas eu já adianto que tem a ver com a surra que aquele filhote de pica-pau mandou te dar. Tião, ainda furioso com o que tinha acontecido, diz: Pois tá bom, até porque, se tem alguém que quer se vingar e ferrar o Egídio mais do que eu, esse é o teu patrão, não é mesmo? O José Inocêncio. Os dois vão até a fazenda de José Inocêncio, mas o que eles não sabiam é que Zinha, que era ali, tinha escutado tudo. A filha de Jupará se apressa e vai até a antiga casa de Jacutinga contar tudo para Joana. Zinha, ao chegar aflita, dá de cara com Joana e Dona Yolanda. A mulher de Tião, preocupada, pergunta: Aconteceu alguma coisa, Zinha? Por que você tá nesse estado? Dona Yolanda, também preocupada, fala: Você se sente bem, Zinha? Eu vou pegar um copo d'água e já volto. Zinha, no entanto, sem perder tempo, fala: Não precisa. Eu, na verdade, vim aqui para alertar você, Joana, que o Tião está prestes a fazer uma besteira. Fazer algo que o fará se arrepender por toda a vida. E eu acho que só você pode impedir ele de fazer essa besteira. Joana, ao escutar, arregala os olhos e diz: Mas o Tião é homem de paz. Ele não faria nenhuma besteira contra a vida de ninguém. Zinha então explica tudo o que Massal e Egídio fizeram para Tião. E também fala da proposta de Damião para ajudar Tião em sua vingança. Dona Yolanda e Joana ficam assustadas ao escutar tudo. A mulher de Tião então fala: Eu não acredito que o Egídio e aquele desgramado do Massal tiveram a coragem de dar uma surra no pobre do Tião de novo. O Tião deve de estar arrasado, tá se sentindo muito humilhado. Zinha diz: Tá mesmo, e pelo visto ele quer lavar sua honra, mas eu tenho pra mim que essa história não vai acabar nada bem pro Tião, e você tem que impedir ele de alguma forma. Joana pergunta: Mas como? Quando o Tião coloca uma coisa na cabeça, ele vai até o fim, até porque eu devo confessar que eu, na verdade, tô com vontade de ir lá e ajudar o Tião a esganar com aqueles dois. Dona Yolanda, naquele instante, fala: Mas eu acho que eu sei como. Eu sei como impedir o Tião de arruinar a vida dele e ainda por cima fazer com que o Egídio pague por tudo que ele fez. Zinha e Joana encaram a ex-mulher de Egídio. Dona Yolanda entra e, ao sair, ela entrega um envelope para Joana e diz: Eu guardei isso, mas nunca usei antes, porque apesar de tudo, o Egídio é meu marido, mas depois do que ele fez ao Tião, eu não posso deixar ele sair impune. Zinha pergunta: Mas o que é que tem dentro desse envelope? Yolanda responde: Antes de sair da casa de Egídio, eu tratei de pegar alguns documentos que pudessem incriminar o Egídio pelos seus crimes, para caso eu precisasse no futuro. Mas agora eu acho melhor entregar a você, Joana. Dessa forma o Tião não vai precisar sujar suas mãos e vai ter a sua vingança. Joana agradece e pede a Zinha para acompanhar até a casa de José Inocêncio. Enquanto isso, Tião e Damião chegam na casa de José Inocêncio e o fazendeiro, ao ver Tião, diz: Eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu com você e te chamei aqui para te oferecer a minha ajuda para fazer aquele filhote de pica-pau pagar por tudo o que ele fez. Tião sorri e diz: E eu posso saber como você pretende me ajudar? José Inocêncio fala: Agora eu não posso fazer nada contra aquele ali, até porque qualquer coisa que aconteça com o Egídio, eu vou ser o principal suspeito. Tião, percebendo as intenções do fazendeiro, pergunta:
Eu acho que eu entendi. O senhor então quer me usar para sujar as minhas mãos no teu lugar, não é isso mesmo? Damião defende o patrão e fala: o patrão não é homem de mandar ninguém sujar suas mãos no canto dele. E se ele te chamou aqui, é porque ele tem um plano. Em modo que é melhor você escutar tudo para depois dizer o que você acha. Tião se cala e José Inocêncio se aproxima e conta todo o seu plano. O peão, ao escutar tudo, arregala os olhos e fala: mas esse plano é muito do perigoso. O senhor tem certeza que isso vai funcionar? José Inocêncio ri e diz: eu não tenho dúvida, essa noite vai ser a pior noite daquele filhote de pica-pau. É só vocês dois fazerem exatamente como eu vou explicar, que eu garanto que não tem erro. Tião e Damião prestam atenção e José Inocêncio explica tudo o que cada um tem que fazer. Você, Damião, tem que garantir que a Eliana não esteja na casa hoje à noite, que eu vou garantir que a Mariana também não esteja lá. Nós temos que deixar o Egídio completamente sozinho. Damião confirma e sai para colocar sua parte do plano em ação. E José Inocêncio, sozinho, com Tião, se aproxima do peão e diz: já você, Tião, vai ficar com a parte mais importante. O fazendeiro entrega algo para Tião e diz: você use isso aqui e faça exatamente como eu te falei, que eu te garanto que vai dar tudo certo e ainda por cima eu vou te dar aquilo que eu te prometi. Tião sorri e fala: o senhor pode deixar que eu vou fazer do jeitinho que o senhor falou, e quanto ao que o senhor me prometeu, eu vou ser o homem mais feliz do mundo se você me der tudo o que disse. Tião também sai para colocar o seu plano em ação. José Inocêncio fica sozinho e Inácia se aproxima do patrão e fala: o senhor não devia de ter dado aquilo para o pobre do Tião. O senhor está brincando com a sorte. O fazendeiro encara a governanta e fala: eu só estou ajudando um pobre infeliz e de quebra vou dar o pior castigo àquele filhote de pica-pau. Naquele mesmo instante, Joana e Zinho chegam e a mulher de Tião, olhando para Inocêncio, desesperada, pergunta: cadê o Tião? Eu sei que ele estava aqui. O que foi que o senhor mandou ele fazer? José Inocêncio tenta acalmar a moça e fala: o Tião tá bem, ele foi só fazer uma coisa, mas daqui a pouco ele tá de volta. Joana, revoltada, fala: eu sei bem o que ele foi fazer, ele foi sujar as mãos no teu lugar. O fazendeiro, ao escutar, a interrompe e diz: como você ousa me acusar dessa forma? Eu nunca mandaria alguém fazer um trabalho desse no meu lugar. Esse tipo de coisa eu mesmo faço, se for preciso. Zinha diz: mas acontece que o que parece é que o senhor está usando da raiva de Tião para se livrar de Egídio de uma vez por todas e se livrar da culpa colocando tudo sobre o Tião. José Inocêncio fica indignado e fala: vocês duas podem ficar tranquilas que nada de ruim vai acontecer com o Tião. E isso eu posso dar a minha palavra. Inácia, que era ali, tranquiliza Zinha e Joana e fala: vocês duas podem ficar tranquilas que a única pessoa que será castigada essa noite é o Egídio e aquele capanga dele, o Marçal. O Tião vai voltar para casa em segurança, isso eu posso garantir. As duas decidem confiar em José Inocêncio e Joana entrega para o fazendeiro o documento que Yolanda deu a ela. Inocêncio lê e diz: perfeito,
Isso é justamente o que faltava no meu plano. Agora é só esperar. Todos, ao escutarem, encaram o fazendeiro, sem entenderem o que ele pretendia com aquilo. E Inocêncio continua falando. Agora, nós todos temos que ir até a vila. E todos ali, mesmo relutante, decidem obedecer ao fazendeiro. Mas antes de sair, José Inocêncio liga para Mariana e chama a ex-mulher para se encontrarem no bar de Norberto. Já na casa de Egídio, o coronel vê Mariana saindo e logo depois o vilão vê Eliana também saindo. O filhote de Pica-Pau fica completamente sozinho. E o que ele não poderia imaginar é que Tião estava observando tudo de longe. E ao ver Mariana e Eliana saindo, o marido de Joana agarra forte aquilo que José Inocêncio tinha lhe dado e diz: essa noite o Egídio terá o que merece. Eu mal posso esperar para ver a cara dele. Ao calar da noite, Egídio começa a beber. Tião entra na casa escondido e espera o coronel se distrair. O marido de Joana aproveita o momento que Egídio tinha ido no banheiro, se aproxima da bebida do filhote de Pica-Pau e coloca algo dentro. Tião, ao ver Egídio voltando, se esconde e sai da fazenda dando gargalhada. Momentos se passam e Tião chega na antiga casa de Jacutinga e encontra Joana e Zinha. Joana pergunta o que tinha acontecido e Tião responde: justiça, minha Joaninha. Finalmente justiça. Já na casa de Egídio, o coronel, ao beber a bebida, começa a ter visões. O vilão fica completamente paranoico e vê na sua frente Tião, Yolanda e Joana lhe ameaçando. Desesperado, o coronel começa a gritar. Marçal, ao escutar, entra, mas Egídio, ao olhar para o capanga, ele vê José Inocêncio. O filhote de Pica-Pau corre, pega sua arma e aponta para Marçal. O capanga, por sua vez, assustado, pega sua arma e aponta também para o patrão. Os dois atiram ao mesmo tempo, e os dois baleados não resistem e encontram o seu fim. No outro dia, todos descobrem o que tinha acontecido. O delegado vai até a casa de José Inocêncio e diz que o que tinha acontecido era muito estranho e pergunta onde o fazendeiro estava na noite anterior. José Inocêncio e todos falaram que passaram a noite no forró da casa de Rachid. O delegado, ainda desconfiado, pergunta: mas por que aqueles dois fariam algo como aquilo? José Inocêncio se aproxima e entrega o documento que Joana tinha lhe dado e fala: a Yolanda, a ex-mulher de Egídio, me deu esse documento onde mostra que o Egídio sempre roubou os seus funcionários. Eu tenho para mim que Marçal foi tomar satisfação e acabou acontecendo o que aconteceu. O delegado, sem ulteriores provas, encerra as investigações e José Inocêncio vai até Tião e lhe dá um pedaço de terra, assim como tinha lhe prometido. Agora me contem aqui o que vocês acharam do final de Egídio. E vocês gostariam que Tião ganhasse um pedaço de terra? Me contem aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscreverem e ativarem o sino de notificação para receberem sempre os novos vídeos.